um sacerdote que foi encontrado pelos seus perseguidores durante a missa, enquanto celebrava a missa, e não teve tempo nem de terminar a própria missa. Ah, não é um presbítero de uma diocese qualquer escondida, era o próprio Papa. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 7 de agosto. Todo Santo Dia é aquele vídeo onde nós conhecemos todos os santos do dia e trabalhamos a história de um em especial com mais destaque. E hoje nós temos duas memórias facultativas, tá? Alguns dias não tem, outros tem várias, como hoje, temos duas. E assim como a escolha na liturgia do celebrante, aqui todos os dias a escolha, né, existe uma curadoria feita para decidir qual santo. Nem sempre a gente trabalha as memórias facultativas, e quando temos várias, tem que escolher ao menos uma, né? Difícil de não escolher uma delas. São santos importantes com uma boa história. E eu vou contar para vocês a primeira dessas memórias, porque esse aqui é, é um dos santos, inclusive, aparece até hoje dentro da primeira oração eucarística. Então, quando tu tiver na missa e a oração eucarística celebrada for a primeira, o nome dele vai estar lá. Tu certamente já ouviu o nome dele. Hoje é dia de São Sisto II. Para entender o que aconteceu com ele, a gente tem que começar entendendo uma coisa. Nem toda perseguição contra os católicos no Império Romano era igual, tá? É, Uns 8 anos antes, mais ou menos, as temáticas, a de Diocleciano, que foi um tempo depois, e a de Décio, que foi ali por volta de 250. Basicamente era uma pressão geral, ou seja, é, Décio não tinha, sei lá, investigadores necessariamente que iam lá e diziam, não, este aqui é um cristão, este é um católico aqui, e a gente vai pegar ele. Não. É basicamente, olha só, todo mundo que mora no Império Romano vai ter que vir aqui e prestar culto aos deuses pagãos, e entre eles o imperador era um, né? Imperador, inclusive mais ou menos desde a época de Jesus por ali, que é quando de fato temos um imperador, a figura do imperador tem se tornado também como um deus a ser cultuado, tá? Então, negar esse culto era, no final, negar o próprio imperador. E o imperador sabia que os católicos não fariam esse tipo de adoração. Então, era muito simples. Traz todo mundo. Os que não vierem ou não fizerem, né, obviamente são católicos. Essa era a perseguição sistemática. A perseguição que chegou e que martirizou São Sisto II, ela foi um pouco diferente. Ela foi feita pelo imperador Valeriano, ali por volta de 257, 258, e ela foi muito mais cirúrgica. Valeriano proibiu as reuniões católicas e o acesso às catacumbas, porque era nas catacumbas que os católicos se reuniam em torno dos seus falecidos, inclusive. Claro que também por questão de esconderijo, digamos, já que o catolicismo era proibido, mas isso denota muito o culto aos santos desde os primeiros séculos. Ele também mandou todo o clero identificado para o exílio, e depois, num segundo édito ainda mais duro, mandou executar na hora, sem processo, sem julgamento, todo bispo, todo presbítero e todo diácono que fosse encontrado. Ou seja, o objetivo dele era atacar o clero, porque ele acreditava que atacando os líderes, ele acabaria com toda a comunidade. Senadores, cavaleiros romanos, né, soldados romanos que fossem identificados como católicos perdiam o cargo, perdiam os bens, e se insistissem na fé, perdiam a vida também. Então era um ataque sistemático, era como hoje a gente pensasse, sei lá, num ataque. É claro que eu tô invertendo aqui o bonzinho e o mal, tá? Mas a gente pensar num ataque, por exemplo, que se faz hoje ao PCC, ou seja, não é simplesmente vou lá e vou atacar todo mundo, não. Eu vou procurar as lideranças, eu vou procurar o dinheiro que sustenta. Então, tirava os bens dos católicos, tiravam a vida dos líderes, buscavam os líderes. Então, era um ataque muito mais cirúrgico, voltado para a cúpula, digamos, da igreja, para a cabeça, ou seja, para as figuras proeminentes entre leigos, porque em geral eram eles que
auxiliavam muito com as suas contribuições, os senadores, soldados, a depender da medida, né, os patrícios, enfim, eles patrocinavam de algum modo a Igreja Católica. Muitas casas das grandes viúvas santas que nós conhecemos eram local de encontro e de estudo dos católicos. Então, essas pessoas eram as pessoas procuradas, tá? E o clero, obviamente, porque eram os pastores que estavam à frente. São Sisto II morre nesse tipo de perseguição, nesse segundo tipo de perseguição. Ele foi eleito papa, bispo de Roma, no dia 30 de agosto de 257, sucedeu o Papa Santo Estevão, e ele foi papa por apenas um ano. Tá? A gente está num período extremamente turbulento da igreja, com pontificados muito curtos para o nosso padrão. A gente está acostumado com papas longevos. O próprio Papa Francisco teve um pontificado longo. São João Paulo II teve um dos pontificados mais longos, se eu não me engano, o terceiro ou o segundo mais longo da história. E nós temos aqui uma época de pontificados curtos. A gente vai ter na Idade Média também um período de pontificados bem curtos acontecendo. Mas aqui em geral, porque os papas eram martirizados, tá? Não era morte natural, não eram papas idosos necessariamente. No dia 6 de agosto de 258, ele presidiu uma celebração numa das catacumbas dos cemitérios subterrâneos de Roma, tá? Ou seja, ele estava. Imaginem a cena, tá? Acho que é muito importante pensar sobre isso. Imaginem a cena, a gente tem aqui provavelmente uma sala, um salão, dá pra dizer, tá? Não é alguma coisa necessariamente grande, mas uma sala subterrânea, provavelmente úmida, iluminada por velas, com o grupo do jeito que dá, provavelmente. Então, não imaginem que era uma igreja com bancos, não tinha como levar essas coisas pra lá, não tinha como ficar levando e tirando, porque não podia deixar rastro. Então, alguns lugares se encontra, outros não se encontra. Alguns lugares talvez até seja posterior. Então, a cena é muito provavelmente algo mais desorganizado, se a gente pensar na igreja de hoje, tá? Mas alguém estava sentado na cadeira. O bispo, a cátedra, a sede. Porque a sede representa a autoridade que ensina. O mestre senta para ensinar os discípulos que estão de pé. Então, os discípulos, e aí eu estou falando de uma organização, uma cultura judaica, ou mesmo de uma cultura helenística anterior a esse período. Eu não estou falando necessariamente só de catolicismo, mas o catolicismo nasce nesse contexto. Os discípulos, eles se dispõem do jeito que dá para ouvir o seu mestre. O bispo é o mestre, ele se senta à cátedra. E os discípulos, né, ou seja, o povo fica ali ao redor. Então, é muito possível que São Sisto II tenha sido encontrado sentado à cátedra, ou em pé diante dela, no caso de estar fazendo algum dos ritos específicos da missa. Quando um grupo de soldados aparece, e segundo o édito recente, né, não houve julgamento, não haveria nenhum tipo de demora, nenhum tipo de traslado. São Sisto foi degolado ali mesmo, diante do povo. A gente sabe disso com uma precisão, uma acurácia histórica muito interessante, porque São Cipriano de Cartago, um bispo africano do mesmo período, né, numa carta escrita ali em 258, nos conta sobre o martírio de São Sisto II. Acho que alguns meses ou semanas antes, inclusive, dele próprio ser martirizado. Só para mostrar para vocês aqui, vejam que a gente está falando de Roma e de Cartago. Nessa época, inclusive, a Igreja Católica tinha uma relação muito interessante entre os bispos do norte da África com os bispos de Roma, tá? Uma sequência de. São Cipriano é um dos grandes bispos daquela época, inclusive daquele período. Tivemos papas provenientes dessa região também. Então, a gente está falando de Cartago, que nesse momento era. Posso estar sendo ousado aqui, mas eu diria que até comparável ao que tivemos, eu não tenho certeza se no mesmo momento, em Alexandria, por exemplo, como um grande centro cultural
no nosso caso aqui, falando um grande centro católico. Então é um registro muito confiável de um bispo. São Cipriano nos dá a data exata, tá? 8 dias antes dos idos de agosto, ou seja, 6 de agosto na nossa conta atual. Quase 100 anos depois disso, inclusive, a gente vai ter o Depositio Martyrium, que confirma o mesmo dado com outras fontes, e confirma o local de sepultamento, tá? Ou seja, a história é de fato essa. Ele foi encontrado na sua cátedra, né, no ensino ao povo, e degolado diante do seu povo. E aí, mais uma vez, imaginem a cena. Tragam isso pro dia de hoje. Imaginem o quão chocante seria isso. Um bispo ou o teu pároco, que seja, claro que hoje eles não têm essa. A gente não tá falando da mesma grandeza, né? A gente tá falando do Papa. Mas ali ele também era um pastor de uma comunidade, a comunidade de Roma, celebrando a missa, ensinando ao povo. Quando os soldados invadem, provavelmente um movimento de certo pânico, até porque se eles decidissem matar toda a comunidade, quem diria que não? Quem relataria depois? Então, é, eles estavam completamente nas mãos daqueles homens que degolaram o Santo Padre diante da comunidade, diante do seu povo, dos seus filhos, no meio de uma celebração eucarística. Com São Sisto II, 4 diáconos foram degolados também, que serviam no altar. Todos eles foram sepultados no que é chamado a Cripta dos Papas, no cemitério de São Calixto, tá? Na Via Ápia. E no mesmo dia, 6 de agosto, em outro ponto também, outros 2 diáconos, Santo Agapito e São Felicíssimo, também foram mortos e sepultados num outro cemitério, o de Pretestato. Tá? Ou seja, nós tivemos uma operação de perseguição, de fato. Provavelmente com delatores, indicando os locais. E a movimentação do Estado para silenciar a comunidade católica de Roma. 4 dias depois, dia 10 de agosto, a gente vai ter mais um desdobramento dessa operação. Ela continua buscando as cabeças da comunidade católica de Roma. São Lourenço, o diácono talvez mais experiente, mais próximo ali do próprio São Sisto II, o diácono mais relevante, talvez dá para dizer naquele momento, vai ser martirizado. Nós vamos celebrar São Lourenço agora no dia 10, padroeiro dos diáconos. Ou seja, o mesmo édito, a mesma operação, que ao longo dos dias é bem provável que entre os dias 6 e o dia 10 de agosto, os dias 6 e 10 de agosto, nós tenhamos tido outros martírios, talvez, que não foram registrados ou que não fossem de pessoas tão relevantes quanto essas dentro da comunidade, no sentido de poder mesmo, de hierarquia, de autoridade. Mas nós temos o registro dessas duas operações, tá? Santo Ambrósio de Milão, inclusive, mais de 100 anos depois dos fatos, vai narrar um encontro entre os dois a caminho da execução, uma história anedótica, provavelmente, porque é muito mais provável. Bom, São Cisto II a gente sabe que morreu nas catacumbas. São Lourenço eu não me lembro exatamente, mas é provável que tenha morrido lá também. Mas Santo Ambrósio cria essa relação deles, em que São Sisto promete que o próprio São Lourenço seria seguido, né? Então, eu confesso que eu não sei, é uma história a se pesquisar, eu não sei se São Lourenço esteve presente ou encontrou São Sisto no dia da execução, mas Santo Ambrósio nos conta essa relação deles como que soubessem, né? São Sisto dizendo que estavam indo para a morte e que São Lourenço
o encontraria dali a alguns dias, tá? E é claro, a gente não tá falando aqui de um relato ocular, então é uma história contada por Santo Ambrósio, justamente, e aí mais uma vez Santo Ambrósio, no século seguinte, já tá falando deles como santos, então a gente tem muito solidamente essa tradição do culto aos santos, né? Bom, a gente vai ter mais descobertas, inclusive, quando o Papa São Damas, o primeiro, mesmo Papa que pediu a tradução da Vulgata da Bíblia para o latim, a São Jerônimo, ele manda gravar sobre o túmulo de São Sisto II, na cripta dos Papas, um epigrama inverso, né? Como se fosse o próprio santo falando: no tempo em que a espada trespassou as entranhas piedosas da mãe, eu, aqui sepultado, guia do povo, ensinava os mandamentos celestes. E aí, por que eu digo descoberta? Não foi, a gente não tem uma descoberta no momento de São Damas, o primeiro, mas em 1854, quando esse local foi redescoberto, essa inscrição ajudou a identificar o local e a identificar as pessoas que estavam ali. Em 1854, Giovanni Battista de Rossi, um arqueólogo, descobriu junto com inscrições de outros antigos papas aquela cripta. Então, foram identificados, além de São Sisto II, Papa Pontiniano, Antero, Fabiano, Lúcio I, Antiquiano, a grande maioria deles santos, se não todos. Não temos ainda nesse momento decretos de canonização. São Sisto II, ele é tão antigo, tão anterior, que ele já é venerado como santo, como eu digo, por próprio Santo Ambrósio de Milão. Então, o processo de canonização é muito posterior e exatamente é uma formalização daquilo que os católicos vivem desde a era apostólica. Tá? Bom, falamos aqui um momento chocante para a comunidade. Espero que vocês tenham tentado imaginar a cena, porque a vida dos santos, ela, elas, de fato, elas têm que imprimir algo em nós, tá? E pode ser muito, às vezes é difícil. Eu aqui com as crianças, eu penso, nossa, a vida desse santo é difícil de contar. Como é que eu vou falar que isso aconteceu? Às vezes a gente tem que amenizar um pouco, as crianças talvez não sejam prontas para ouvir, mas vocês aí certamente estão. E acho que o choque faz parte desse tipo de, de impressão que a gente deve ter com a vida dos santos. Porque ele nos coloca num lugar de, nossa, tá, olha a minha vida, como se para ele foi difícil assim, o que eu tô fazendo na minha vida, como é que eu tô levando a minha fé católica, como eu tô amando a Deus. Me conta aí qual é a impressão que tu teve ouvindo a história de São Sisto II. Deixa o teu like, a tua inscrição. A gente vai agora para os demais santos do dia de hoje. É, mas antes, eu tenho que te lembrar que todos esses santos que nós falaremos agora, assim como São Sisto II, eles estão aqui no Martiriológio Romano do Hub Católico, o único martiriológio atualizado online hoje, tá? Então, acessa o Martiriológio, faz o teu login pelo Hub ID, tu pode salvar os teus santos favoritos e considera também ser um assinante Hub Unum, ou seja, ter acesso a todas as contas premium do Hub, a todos os jogos, a todas as ferramentas, inclusive a essa ferramenta aqui, ó. Cadê? Troquei. Aqui. Esse carinha aqui, ele tá prestes a sofrer a última atualização dele, a próxima atualização dele. A gente chamava ele de mapas católicos, mas ele, na verdade, agora se chama cartógrafo. E ele é uma ferramenta que eu criei para mim, para eu mostrar, para usar para vocês, para eu poder desenhar no mapa, para eu poder trocar a época e mudar as fronteiras de cada época, cidades antigas. Temos até as dioceses. Se a gente for aqui num calendário mais recente, a gente tem as dioceses, boa parte das dioceses do mundo de hoje, tá? E aí, vejam só, olha só, que beleza isso.
Só quem é assinante Hub Unum tem acesso ao cartógrafo. Ele não é um produto free, ele não é um produto nem de quem é Hub Plus, que é uma assinatura para quem gosta dos jogos, dos aplicativos do Hub, ter todas as versões premium. O Hub Unum, ele te dá também esses aplicativos exclusivos. Tu vai ter acesso aos roteiros aqui do Todo Santo Dia. Então, considera aí, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para ti. Tu vai estar ajudando o Hub a se propagar, chegar mais gente. Os vídeos do Todo Santo Dia, do Diário de Paroquiano de Aldeia, a chegarem mais gente, a ajudarem mais pessoas. Certo? Vamos para o Santos agora de hoje. O nosso primeiro destaque é São Sisto II, e na sequência nós temos São Caetano de Thiene. São Caetano de Thiene, que é um santo que nos é muito caro, porque é o patrono do nosso bebê da casa, do nosso Caetano, tem 4 meses. São Caetano de Thiene foi um sacerdote de Nápoles, muito dedicado a obras de caridade, ah, muito ativo na sua diocese, promoveu associações de formação religiosa para leigos. Ele morreu em 1547, então ele esteve no contexto ali da renovação da igreja no momento da Reforma Protestante, às vésperas do Concílio de Trento. Ele é fundador dos clérigos regulares, ou seja, dos teatinos, ao lado de Gian Pietro Carafa, que seria o Papa Paulo IV. Então, é um grande santo, um homem do clero, um grande sacerdote, e é o nosso segundo elogio do dia de hoje, tá? Então, vale conhecer a história dele um pouco mais. Na sequência, temos aí, voltando à ordem cronológica, saímos aqui dos 2 destaques. Santa Afra, em Augsburgo, na província romana da Hécia, no sul da Alemanha, justamente no período da grande perseguição do imperador Diocleciano, uma das que eu falei hoje no início do vídeo. No quarto elogio temos São Donato II, segundo bispo da sede Arezzo, na Toscana italiana, tá? Inclusive o Papa São Gregório Magno cita ele já 2 séculos depois, ele é do século IV, São Gregório Magno do século VI. São Donaciano, no século IV, em Chalon, na Bélgica, não temos muitas fontes sobre ele. São Vitrício, em Rouen, na Bélgica, na Gália belga. Hoje ali é o norte da França, tá? Muito próximo da Bélgica. Na virada do século IV para o V, um soldado romano que abandonou o exército no reinado de Juliano o Apóstata, que justamente apostatou da fé católica e tentava restaurar o paganismo do império. Então São Vitrício foi torturado e martirizado. Na verdade, ele é um confessor, né? Porque ele sobreviveu ao seu martírio e foi eleito bispo, inclusive, depois, tá? São Donato, em Besançon, na França, século VII, foi bispo da sede de Besançon também, e compôs uma regra para as virgens, combinando um pouco dos ensinamentos dos 3 grandes mestres monásticos da época, São Bento, São Columbano e São Cesário. Tá? Um santo italiano, um francês, ou melhor, um que atuou na Itália, um que atuou na França e um que atuou na Grã-Bretanha. São Donato morreu depois de 658. O beato Jordão Forçaté, em 1248, em Veneza, foi exilado, isso, né? É um beato exilado que morreu sob o exílio no meio das convulsões políticas daquela época, né? Santo Alberto degli Abati, na Sicília, um sacerdote carmelita que converteu muitos judeus pela pregação, e durante um cerco à cidade, provavelmente ali na Guerra das Vésperas Sicilianas, agiu como intermediário providencial, tá? Justamente conseguiu mediar a situação, adiar inclusive os conflitos. O beato Alberto, em Sassoferrato, no Piceno, no século XIV, um monge camaldulense. Os camaldulenses são os monges fundados por São Romualdo. O beato Vicente de L'Aquila, nos Abruzos italianos, ali na virada do século XV para o XVI, que era um franciscano, um dos frades menores.
São Caetano de Thiene entraria aqui na ordem cronológica, mas como ele sai, já falamos dele, estava nos destaques. Os beatos Agatângelo de Vendôme e Cassiano de Nantes, na Etiópia. Século XVII são freis capuchinhos missionários na Síria, no Egito e na Etiópia, de algum modo buscando evangelizar, inclusive, os cristãos orientais que estavam separados de Roma. A igreja etíope, inclusive, é uma igreja hoje muito forte, católica. E foram martirizados, enforcados, sob ordem do imperador Susênios I. Tá? Os beatos Martinho de São Félix, Eduardo Bamber e Thomas Whitaker, em Lancaster, em 1646. Martinho de São Félix era franciscano, os demais eram sacerdotes diocesanos. Foram enforcados por serem padres no período do rei Charles I. O beato Nicolau Postgate, em York, no reinado de Carlos I também, um sacerdote clandestino. E o beato Edmundo Bojanowski, no século XIX, já em 1871, na Polônia sob domínio prussiano. Ele é o fundador da Congregação das Escravas do Imaculado Coração da Mãe de Deus. São Miguel de la Mora, em 1927, na Guerra dos Cristeiros, no México, foi canonizado junto com os mártires mexicanos no ano de 2000 pelo Papa São João Paulo II. E por fim, os beatos Teodósio Rafael Carlos Jorge e Eustáquio Luiz, em Toledo, na Espanha, 1936, a Guerra Civil Espanhola. Me conta quais desses santos te chamaram mais atenção, quais histórias te impressionaram mais ou te fizeram refletir mais. Deixa o teu like, a tua inscrição, comenta aqui, não esquece. Considera te tornar um membro do Hub Católico através do Hub Unum. Tá? Ó, o link está aqui embaixo. Nesse site vocês têm tudo que está incluso. Dá uma pensadinha aí, porque eu tenho certeza que vai valer a pena para ti. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.